paz do Senhor para todos meus irmãos, amigos de São Paulo, da Paraíba, ali de Promissão, meus parentes ali, e a todos meus queridos que têm nos acompanhado aqui em cada manhã que o Senhor colocou no meu coração para meditar na palavra. E quero compartilhar convosco. Hoje vamos falar a respeito branqueando as vestes. E quero pegar aqui um texto em Eclesiastes, capítulo de número 9, o versículo 8. E vamos meditar e falar algo que tem me trazido edificação e creio que possa essa palavra também te edificar. A minha saudação também a todos do Ministério de São Miguel Paulista, pastor presidente, pastor Leônidas, pastor Magalhães, pastor Arthur do Nascimento, também aí do setor 31 do Belém. Fica também aqui a minha saudação, principalmente ao irmão diácono Moisés, que sempre está falando comigo. Também aí do Belém, pastor Moisés, irmão Joaquim, diácono da igreja. Enfim, não dá para citar variedades de nome. Ao pastor do setor José Roberto, ao pastor Aminadab, a todos que estão aí em Hermelino Matarazzo. E fica também aqui ao pastor Rosivaldo, aqui em Ailandra, pastor presidente, pastor Zé Carlos de Lima, e eu, dirigente aqui em Subaúma, qual coopero com ele, presbítero Marcos Antônio. Deus abençoe a todos e possa lhe dar um final de semana rico, abençoado, debaixo da graça. Em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quero falar aqui nesse texto e dividir ele aí, esse versículo, em 3 etapas, ou 3 partes para abordar, comentar. Primeira etapa, em todo o tempo. Segunda etapa, sejam alvos os teus vestidos. Terceiro, não falte o óleo sobre a tua cabeça. E aí vamos comentar aqui, abordar. E eu fico avaliando, veste estando suja, ninguém quer colocar para ir em lugar nenhum. Ninguém quer às vezes sair sujo, a não ser que está trabalhando em um local e precisa só dar uma saidinha assim, mas ele está em trabalho. E quem está indo para uma festa, e dependendo se um carro passar próximo de uma poça d'água e a água bater na roupa, você vai ter que voltar para casa para trocar a roupa. Pôr uma roupa sem ter mancha.
E quem tem alguma roupa com mancha, não quer usar. Porque a mancha vai chamar a atenção. Ou uma sujeira. Faltando um botão na camisa, ninguém quer usar. Mas o banho diário é necessário tomar um banho todo dia. E a roupa ser trocada. Oi, irmão Ildefonso, me fale aí, esse em todo tempo, é todo dia se troca a roupa, se troca as vestes, porque aquelas, durante o dia, ficou suja. Oi, irmão Ildefonso, me diga aí um negócio. Refere-se agora, já, hoje, à ocasião, essa observação aí, o tempo. O que é o tempo para o Senhor? Esse aí está em escassez. Vamos comentar um pouco para falar esse em todo tempo. O que é em todo tempo? O que se deve fazer em todo tempo? Eu vou citar algumas coisas, mas nós não podemos. Tem coisas que está em primeiro projeto, primeiro plano. Mas eu vou ler um versículo de Paulo aqui, no capítulo de número... Na carta de Paulo, capítulo de número 7. Quero ler aqui o versículo de número 29 e o 30. Para nossa, assim, meditar um pouco. Falar um pouco sobre o tempo. Diz assim a palavra de Deus, Paulo escrevendo a epístola à igreja de Corinto, que diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e que resta, e que também os que têm mulheres sejam como se as não tivesse, e os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como que se não folgassem, e os que compram, como que se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como que se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo, esse mundo global, terrestre, ele passa. E Jesus, na sua palavra, diz: mas as minhas palavras não passarão. Então nós podemos observar aí, aqui Paulo estava falando, dando uma orientação sobre o casamento, sobre a companheira, o companheiro, e ele dá aqui nessa passagem do capítulo 7, é até bom que depois você medite em casa, se estiver atravessando alguns problemas conjugal, você observa, porque eu quis pegar aqui Paulo falando do tempo abreviado, e que também, porque a aparência desse mundo passa, é passageiro, é tão rápido.
Quando observo aqui, me veio na memória Hebreus capítulo de número 2. Portanto, convém-nos atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós nos desviemos delas. Aí ele continua, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme em toda a transgressão, desobediência e recebeu justa retribuição, e como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, e foi depois confirmada pelos que a ouviram. Foi confirmada pelos discípulos e hoje ela continua sendo confirmada. Hoje a palavra de Deus, ela é usada todo dia, todo tempo, toda hora para nos aperfeiçoar, não só exterior, mas interiormente, a qual esta palavra ela faz mudar até pensamento e nos coloca em uma posição de sempre praticar o bem e tendo como base Deus e seu Filho Jesus Cristo, autor, consumador da nossa fé, que por ele, como diz o texto em Hebreus capítulo 2, que foi anunciada pelo Senhor. Esta palavra, como agora nós escaparemos, se não atentarmos com tão grande diligência? Se nós bobearmos, o tempo passa. E vai passando, quando menos espera, você está velhinho, está com neto, bisneto, e fez o quê? Nada. A vida na mesmice. Porque tem pessoa que parece que a coisa, do jeito que está aqui nessa terra, é eterno. Não é não. Vamos lá. Ô irmão Ildefonso, a Bíblia ensina para que nós possamos contar, ela ensina para que nós possamos contar os dias, para que possamos alcançar. Olha, quando nós observamos o Salmo de número 90, diz assim a palavra de Deus, né? Ele diz no versículo 10 que a duração da nossa vida é 70 anos, e se alguns pela sua robudez chegaram aos 80 anos, é melhor deles é câncer e enfado, pelo que passa rapidamente. Pois passa rapidamente e nós voamos. O tempo passa. Não vai pensar que... E para muitos passa às vezes no nascimento. Ele só vem ao mundo e é sepultado. Mas você está vivo. Você tem condições ainda de branquear as suas vestes. Quando Jesus ensinava os seus discípulos, ele viu a necessidade e até ele falou assim, olha, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. Então quer dizer, a palavra de Jesus Cristo, ela nos limpa, tira todas as impurezas e precisa todo dia.
essa palavra precisa todo dia fazer morada na minha vida e na tua vida, para tirar as impurezas do dia. Ô irmão Ildefonso, diga aí então, como que é mesmo o versículo do capítulo aí 90, diz assim: ensina-nos a contar os dias de tal maneira que alcançamos coração sábio. Ensina. É uma oração, é um pedido a Deus. Ô Senhor, me ensina. Porque às vezes nós não sabemos como lidar com o tempo, com o dia, e precisa ter, né, um coração sábio para entender. Tudo bem, irmão Ildefonso? O profeta Isaías, ele disse assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Lá no capítulo 55 de Isaías, versículo 6, ele fala assim: mas também, quando nós olhamos no Antigo Testamento ainda, nós vamos ver aqui uma passagem em Miqueias, no capítulo 6, versículos 6 ao 8, ele relata assim a palavra: como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Aí virei eu perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que, olha como branqueia, olha como branqueia o interior, branqueia o entendimento, branqueia as emoções do coração. Como? Pratiques a justiça, ame a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Não é achando que você é o tal, não. Achando que você é o grande. Achando que você está no poder. Não. Começa aí. Não adianta você depositar aí um valor grande de dízimo. Não adianta você fazer determinados sacrifícios na comunidade se você não praticar a justiça, não amar a benevolência, não andar humildemente com o teu Deus. É em vão. Ô irmão Ildefonso, mas aproveitar o tempo, vamos ver, diz aqui também na carta à igreja de Éfesos, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 5, versículo de número 16, 17 e o 18, diz assim: remino o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho que há contenda, essa sujeira na veste, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí vem o óleo. Falando entre vós em salmos, hino, cânticos espirituais, cantando, salmodiando
ao Senhor no vosso coração, dando-lhe sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. Olha que procedência de limpeza no exterior e o interior de alguém, sujeitando uns aos outros. Remina o tempo, olha, não pode dar bobeira na maneira de dizer, né? E não se embriagar. Se embriagar com o quê? Não é bebendo vinho. Mas muitas das vezes entramos em contenda, alguém vem com contenda, isso é vinho, e atrapalha e suja as vestes. Oi, irmão Ildefonso. O que mais, irmão Ildefonso? Eu vou ler mais um versículo. Nesse Em Todo Tempo, quero ler aí convosco Salmo de número 39 e o verso de número... Salmo de número 39 e o verso de número 4, 5, 6 e 7, que diz assim o texto: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias, para que eu sinta quanto sou frágil. Eu vou ler de novo, para entender, para nós entender. É um pedido, e quem faz esse pedido? Somos nós. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizesse os meus dias como a palmo. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Tem que reconhecer, hein? Tem que reconhecer essas coisas. E, na verdade, todo homem, por mais firme que seja ou que esteja, é totalmente vaidade. Não passa de vaidade, né? E, na verdade, todo homem anda como uma sombra. E, na verdade, em vão se inquietam, amontoando riquezas, e não sabem quem as levará. Olha aí. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Olha só que conselhos sábios a palavra de Deus nos dá. Que ela mesmo diz assim: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Porque é nesse tempo que nós temos que branquear. É nesta vida que você e eu estamos. Nós precisamos tirar essas impurezas da nossa vida, até que possamos chegar ao homem perfeito, aos olhos de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, obedecendo, crendo na palavra. Vós foi gerado pela palavra, disse na epístola de Pedro. Nós fomos gerados pela palavra. Esta palavra, ela purifica. Oi, irmão Ildefonso.
Deus muda os tempos? Deus muda os tempos. Tem uma passagem na carta de Daniel, no capítulo de número 2, diz assim, olha bem. Então foi levado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu, e falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque ele é a sabedoria e a força. Ele muda, isso Daniel falando, ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Deus muda os tempos. É de uma hora para outra. Ô irmão Ildefonso, então fala aí agora um pouco. Mas eu não posso deixar de não citar aqui um versículo de Salmos de número 34. Eu não posso deixar, diz o texto assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Olha, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Olha a maneira do salmista se expressar. Será que o louvor está continuamente na nossa boca? Está todo o tempo o louvor? Ou tem hora que você esquece tudo e da tua boca só sai maldade, só fala arrogância, maldiz ao teu próximo? Tá bom. Sejam alvos os teus vestidos, ou quer dizer, sejam limpos. Quando fala alvos, é branco como a neve. Quando nós vemos uma passagem bíblica lá no livro no início de Gênesis, na criação, quando Deus criou tudo, criou o homem, depois criou uma adjuntora, não é bom que o homem viva só, disse Deus. E quando os dois estavam no jardim do Éden, o Senhor disse para que eles não comessem da árvore que estava no jardim. E essa árvore é a árvore do conhecimento. É a árvore do bem e do mal. E Adão e Eva andavam livremente, à vontade no jardim do Éden, sem notar algum problema. Não tinha problema. Até o momento que eles desobedeceram, Eva desobedeceu ouvindo a voz da serpente. A serpente enganou Eva e Eva veio e enganou a Adão. E comeram do fruto. Viram eles que estavam nus, e todos os dias, na viração do dia, Deus falava com Adão. Porque Deus quer comunicar comigo e contigo todos os dias. Mas se você não pensar, o tempo voa, passa, e às vezes você nem falou com Deus. Nem deitado, nem quando acordou de madrugada, nem quando levantou. Aí passa o dia, aí passa fazendo a vontade dos prazeres desta vida,
e não pensa em Deus. E Deus pede conta. Só, já que Deus pede conta, então eu vou ver se lembra aqui um versículo aqui para falar disso. Deus pede conta, irmão Ildefonso. Parece-me que é aqui no livro aqui de Eclesiastes. Deixa eu ver aqui o versículo, como que eu não tenho ele em memória. Aqui ele começa falando que todas as coisas se cansam, tanto que ninguém pode declarar, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. E o que foi isso? E o que há de ser? E o que se fez? Isso tornará a fazer. De modo que nada novo debaixo do sol. E há algumas coisas que se possa dizer, vê isso, é novo, mas já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Aí ele continua, já não há lembrança das coisas que procedem, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Aí ele, apliquei o meu coração a esquadrinhar, quer dizer, a observar, e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nelas os exercitar, quer dizer, essas ocupações que nós temos no dia a dia é para nós nos exercitar, né? E isso não passa de vaidade e aflição de espírito. Mas aqui ele diz, olha, deixa eu olhar aqui para ver o versículo, né, que Deus fala que pede conta. Aqui no capítulo 3 de Eclesiastes, o que é, o que já foi e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Deus pede conta do que passou. Você está remendo o tempo? Você está observando o tempo? Porque já foi dito, como escaparemos se não atentarmos? Com muita diligência, quer dizer, com muito cuidado. O que você está fazendo nesse tempo? Aqui Eva e Adão, quando eles viram que estava nu, eles pegaram folha de figueira para se cobrir. Quando Deus procurou eles, aí lá vem eles com a folhinha se cobrindo, fizeram umas vestes. Só que aquelas vestes não eram adequadas. Às vezes as tuas vestes não estão sendo adequadas. Deus está te chamando. Ô Adão, onde tu estás, Adão? Aí eu vou aqui simplificar. Ele chama pelo teu nome, na tua consciência. E você, consciência cauterizada. Não ouve. Ouvido não ouve. Não entende com o coração. Mas veja bem, tentaram arrumar um jeito para a situação que estavam, né? Com as folhas de figueira. Mas Deus não se agradou das suas vestes. Preparou outra.
né? Ele preparou outras vestes. Aí foi já de pele de animal. Um animal morreu para poder vestir alguém. E eu comparo a isso que Jesus Cristo, ele morreu, derramou seu sangue para nos limpar de todo o pecado. Só através da pessoa de Jesus Cristo, pelo seu sangue carmesim, ainda que seus pecados sejam vermelhos, eu os tornarei branco como a neve. Deixa Jesus fazer uma obra na tua vida. Olhe bem. Para estar limpo, alvos, precisa desejar. Se você não desejar estar limpo, permanecer limpo, estar na presença de Deus limpo, por quê? Queira ou não, essa sujeira no nosso interior e exterior atrapalha. Aí Davi, depois de ter pecado, aí ele fala dessa forma: purifica-me, Senhor, com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos e eu que tu quebrastes, né? Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. É pedido diante de Deus isso, que nós precisamos. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Se andar na luz, como eu na luz estou, olha, se andar na luz, se estiver em comunhão, como disse João. Mas deixa eu continuar aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó. Renova em mim um espírito reto. Será que a consciência dele não sabia o que estava falando? Será que nós podemos entender e se colocar na posição como Davi para falar assim? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quer dizer, o coração está todo cheio de rancor, de mágoa, de ódio, de ira, de contenda. Aí, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Torna-se depois um testemunho. Irmão, pela palavra, como disse Jesus, diz aqui em João também fala a respeito, quando Jesus falava ali que ele era a videira verdadeira e o Pai é o lavrador, no versículo 3 ele disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus falando isso, porque eles recebiam a palavra, estava sendo orientado pela palavra. A palavra, ela vem tirando, limpando o nosso ser. Ô irmão Ildefonso, me diga aí, ainda que o acusador nos acuse, olha,
ainda que o acusador nos acuse diante de Deus, mas nós temos um advogado diante do Pai. E você que aceitou a Cristo, quando você comete um erro, você tem um advogado diante do Pai que vai estar lá. Pai, por ele eu já derramei o meu sangue. Usa de misericórdia, Pai, com ele. Agora, irmão Ildefonso, mas isso pode acontecer? Pode. Quando nós olhamos aqui no livro de Zacarias, aqui fala a respeito do sacerdote que estava com suas vestes sujas, o sacerdote Josué. E me mostrou o sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Não tem esse negócio aqui de pisa na cabeça do diabo, não. Amarra aí o diabo. Na Bíblia não ensina dessa forma. Sempre nós vamos ver: o Senhor te repreende. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas o diabo não é um ser, mas tudo que é maligno está no nosso interior. Quando Eva comeu a árvore do bem e do mal, não vai pensar, dentro de você tem o bem e tem o mal. Quem você vai alimentar? O lobo ou a ovelha? Você é lobo ou é ovelha? Aqui diz o texto que depois, olha, disse o Senhor: te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Quando falava assim para Josué, não é esse aí um tição tirado do fogo, Satanás? A mesma coisa é você, eu. Nós somos um tição tirado do fogo. Nós não valia nada. Mas através de Jesus Cristo, a graça abundou. Aí ele diz assim: ora, Josué, de vestido sujo, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou a que estavam diante dele, dizendo: tirai, olha bem, tirai-lhe estes vestidos sujos. E ele lhes disse: eis que tenho feito como que passa de ti agora a tua iniquidade, e que te vestirei de vestidos novos. Quer dizer, veste suja não tem condição de ficar, não. Mas o Senhor, ele te dá vestes limpas. Foi assim com o filho pródigo, quando ele saiu, pediu a parte da fazenda, quando ele gastou tudo no mundo, porque passa, no mundo passa. Passa as minutos, as horas, semanas, mês, ano, passa que você nem percebe. O filho pródigo, quando caiu em si, foi trabalhar em um local e ali ele sentiu vontade, a fome, de comer as bolotas que dava para os porcos. Aí ele lembrou que o pai tinha uma fazenda. Aí quando ele falou: tornar-me-ei, irei ter com meu pai. É a mesma coisa de dizer assim: não, eu estou errado, minha vida não está boa, eu vou voltar para andar com Deus. E quando ele chegou, falou assim: pai, faça-me como um dos teus jornaleiros. Não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas faça-me como um dos teus jornaleiros. O pai mandou dar banho, pôs vestes novas no filho, colocou um anel no dedo, símbolo de aliança de pai e filho. É o que Deus quer fazer conosco, quer fazer contigo. Uma nova aliança, um novo pacto.
e limpar tuas vestes. Aqui diz o texto, olha, e que colocou e disse, ponha-lhe mintra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mintra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. Então o anjo do Senhor prostrou, e Josué dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e darei lugar entre os que estão aqui. Há lugar para você na casa de Deus. A casa de Deus é quando os irmãos se reúnem, ali é o corpo de Deus, o corpo de Cristo Jesus reunido. Onde tiver um ou dois ou três reunidos, estarei no meio. E ele é a cabeça, ele dirige o corpo, a noiva do Cordeiro. Ô irmão Ildefonso, me diga mais aí. A limpeza das vestes precisa, por quê? Jesus mostrou aí uma qualidade de pessoas que se achava que estava com gás todo na maneira de dizer esse linguajar, né? Que quando nós vemos aqui, eu citei isso ontem em uma das mensagens, que até que virás e não mais adiante, é aqui Jesus falando assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, sujeira na vida, na alma, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Pelos frutos conhecereis a árvore. Agora, irmão, fala um pouco aí do óleo. Você já falou aí em todo tempo, que sejam alvos vestidos. E o óleo? Que não falte o óleo, que não falte a unção na tua vida, sobre a tua cabeça. E aqui me veio em memória, né, o Salmo de número 133, quero ler convosco. Eu praticamente parece-me que sei ele meio decor, mas vamos olhar biblicamente para não haver, né, erro. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha aí. Será que às vezes não tem sujeira e vai dormir sujo porque não teve união com teu irmão? Não teve comunhão com teu irmão? Foi dormir sujo, com raiva, com rancor, com mágoa, desejando mal ao teu próximo? Olhe bem, foi dormir sujo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre os montes de Sião, né? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É como óleo precioso que desce sobre a barba do sacerdote Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, da cabeça aos pés. Tem gente que a santidade só é para um dia. Não, hoje eu tenho que
não posso cometer nada de erro não, eu vou tomar ceia. E entra por esse processo, né? Mas a palavra de Deus diz no Antigo Testamento, quando fala-se de óleo, o Antigo Testamento em Levítico diz assim: depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para o santificar. Onde há óleo, que nunca falte óleo, onde há óleo, há santificação. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes de túnica, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhe as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Isso lá para o seu irmão Arão, sacerdote. Agora, olha bem. Quando nós observamos no capítulo 8, e quando nós observamos também em Levítico, né? Levítico diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Para o fogo arder continuamente, precisa ter azeite. Sem azeite, o fogo se apaga. Sem azeite, sem o óleo, esse óleo, essa unção, se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, não vai ter. Mas quando nós observamos uma outra passagem, ainda no Antigo Testamento, Êxodo, no capítulo de número 28, diz aqui o verso: e vestirá com eles a Arão, a mesma passagem falando de Arão, e também seus filhos, e ungirás e consagrarás, e os santificarás para que me administre o sacerdote. O homem, para ministrar as coisas sagradas de Deus hoje, ele tem que ter unção do Espírito. O Espírito Santo precisa habitar nele. E a palavra de Deus diz assim: vós já tendes a unção e sabei tudo. Na epístola 1 de João, no capítulo 2, versículo 20 e o 27, eu quero ler o 27 também convosco. Diz o texto assim, olha: e a unção que vos recebeste dele em vós, não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim permaneceis. Quem tem o Espírito Santo que está para ensinar, para preparar a noiva do Cordeiro, pode ter certeza, não vai se enganar. Não precisa de determinadas pessoas estar trabalhando a sua mente e te dirigindo o oposto, fora dos conceitos bíblicos da sã doutrina da palavra de Deus. Ô irmão Ildefonso, Sansão, quando nós olhamos para Sansão, ele tinha vestes alvas, era nazireu, era separado para o Senhor, tinha unção. Aí perdeu a unção, porque o nazireno não podia cortar o cabelo. E ele se envolveu com Dalila, e quando dormiu no colo de Dalila, revelou o segredo. Com isso, perdeu o poder, ficou cego, mas Deus ainda usou de misericórdia ali no templo de Dagão. Deus ouviu ainda o seu clamor, e ele derrubou os pilares, e todos morreram ali. Mas quando há unção,
há poder. Quando há poder, há cura. Quando há cura, há gozo, alegria. Quando há alegria, há glorificação. Quando há glorificação, há fogo. Como no dia do Pentecostes, todos foram ali cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Há línguas estranhas, há revelação, há maravilhas. Como nós podemos observar uma coisa? Se você só tem uma botija com um pouco de azeite, como aquela mulher na passagem lá no Antigo Testamento em Eliseu, o seu esposo morreu, ficou uma dívida muito grande para assumir e seus filhos estavam sujeitos a ser levados em forma de pagamento. Mas aí o profeta disse: o que é que tu tem na tua casa? Ela falou: eu só tenho uma botija e um pouquinho de azeite, né? Só tem uma botija com pouco de azeite. E o Senhor disse: vai, enche de azeite. Porque o Senhor, Ele quer nos transbordar do poder do Espírito Santo na nossa vida. Aquela mulher, houve um milagre na casa dela, ela pegou botijas com o vizinho e olha, se fartou de óleo, de azeite para vender, porque houve um milagre. E Deus quer fazer um milagre hoje na tua vida. Olha bem, o orvalho, né? O orvalho, ele desce sobre os montes da vegetação. O orvalho lá de Omar, ele descia sobre a plantação, sobre os montes da vegetação, que significa dano, fertilidade e crescimento. É como esse óleo aqui que lá descia, como foi dito. O óleo precioso sobre a cabeça significa separação para o Senhor. Você está separado, meu filho. Você foi chamado. Ouve a voz do Senhor nesta manhã. Ele te chama. Ele quer limpar as tuas vestes. Quer pôr vestes novas. E quer que o Espírito Santo faça morada para sempre na tua vida e na minha vida. Deus os abençoe. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Shalom. Deus seja convosco.